Hoje apresento-vos o Caminho do Atlântico, uma grande rota com cerca de 800 km que nos propõe conhecer a costa atlântica portuguesa desde o Cabo de São Vicente até Valença. A Grande Rota 11, GR11 Caminho do Atlântico, é também parte integrante do European Long Distance Path 9, designado por European Coastal Path. Esta rota transeuropeia tem início em São Petersburgo, na Rússia, contorna a Europa pela costa norte e termina no Cabo de São Vicente, em Portugal. Agora que contextualizei a importância deste percurso, vou focar-me nos detalhes em Portugal e, pelo que vão ver neste vídeo, é matéria mais que suficiente para uma obra literária completa. Segundo a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, FCAMP, que pelo que entendo detém o Registro Nacional de Percursos Pedestres, RNPP, o Caminho do Atlântico inicia-se a norte, em Valença, e termina a sul, no Cabo de São Vicente, percorrendo sempre que possível a faixa costeira. Esta última afirmação será importante no contexto deste vídeo. Como grande rota que é, denominação aplicada pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal a todos os percursos pedestres com mais de 30 km, tenho associado a ela a marcação a branco e a vermelho, que apresento no vídeo, com as habituais 4 sinaléticas de caminho certo, caminho errado, para a esquerda e para a direita. A sinalética encontra-se registada pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Esta marcação é adicionada à marca internacional E, quando o percurso é transeuropeu. Neste caso, em concreto, E9. Esta marcação é usualmente aceita em alguns países europeus, mas em Portugal apenas a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal pode permitir a utilização da mesma, sob pena de aplicação das normas e legislação em vigor relativas ao registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Isto é matéria de adultos, bem como a marcação e a homologação dos percursos. O mesmo não posso dizer sobre a forma como a própria Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal trata as responsabilidades que diz ter a seu cargo, através do Registro Nacional de Percursos Pedestres. Segundo o seu site, compete à Federação registar os percursos pedestres, atribuir a respectiva numeração, fazer a sua homologação e, atentem bem a esta frase, divulgar a nível nacional e internacional os percursos pedestres homologados. Pois bem, hoje em dia já nem a lista de percursos homologados consigo encontrar no seu site, sendo que a mais recente a que consigo aceder é de 21 de dezembro de 2016, e onde é possível encontrar o registro das seguintes secções da rota. Secções do caminho histórico da Rota Vicentina, que compõem as etapas 1 a 11, que se estendem por Santiago do Cacém, Sines, Odmira, Algesur, Vila do Bispo e com um total de 213 km. Secção de Grândola, com 47 km. Secção de Alcácer do Sal, com 35 km. Secção de Almada, com 60 km. Secções de Sintra, com 27 km. E ainda uma misteriosa secção de Barcelos, que liga Barcelos a Ponte Lima, trilhando os caminhos de Santiago. Esta está descrita como uma secção 11.1, o que significa que será um trajeto alternativo. Mas se vamos a alternativos, há opções costeiras bem melhores e podem acompanhar os caminhos de Santiago da mesma forma. Segundo as minhas contas, temos aqui documentados e sinalizados 382 km, o que, diga-se, até é muito bom. Não se enganem, não é só em Portugal que se tem de procurar alternativas. Nos vídeos que vemos lá de fora, muitas vezes, o Pacific Crest Trail dos nossos sonhos ou o Tierra Roa nem sempre estão com uma marcação impecável. Faz parte, é natureza, são muitos quilómetros envolvidos e são muitos voluntários que os tornam possíveis. Aqui também há bons exemplos, como os caminhos de Santiago, e estranho, esses não são homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. Destes trilhos, apenas algumas estão com marcação suficiente para serem seguidos com recurso exclusivo à sinalização. Tive a oportunidade de percorrer as secções disponíveis na playlist que podem verificar nos cards e descrição do vídeo, e entre elas a secção de Almada, Sintra e uma que colocarei em breve da Rota Vicentina. Não foi à custa da informação disponibilizada pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal que as realizei, porque essa federação, nem quando entrei em contacto direto com ela, me respondeu, ainda com um simples não sabemos ou não temos informação. Para mim, fica no ar que é mais um grupo de pessoas para meter uns trocos ao bolso com homologações e pseudo-divulgação. Os caminhos são homologados, mas responsabilização pós-homologação não há. Ninguém verifica se há manutenção ou não. E pensem bem, poderiam cobrar a revisão todos os anos e ainda metiam uns trocos ao bolso. E por isto, a única solução é vir procurando os registros históricos e fazer umas marcações manuais que ajudem a visualizar a caminhada. Entre a marcação recolhida, tive a felicidade de obter todo o traçado do Cabo de São Vicente até Lisboa ou Odrinhas, ainda que alguma mais ou menos a olho, mas faz parte da aventura. Daí para cima, só o traçado da Rede Natura do Oeste e a referência de que a rota acaba em Valença,
pelo que a minha intenção será seguir por algum caminho de Santiago que corresponda minimamente à zona costeira portuguesa. A minha aventura já começou e provavelmente demorará anos a terminar, dada a quantidade de limitações que terei de enfrentar, mas essa parte da aventura deixo para vos ir contando na playlist desta caminhada, que tentarei atualizar a cada secção realizada. Se puderem ajudar, por favor vão deixando comentários sobre o que sabem da rota, como a imaginam ou o que mais gostariam de percorrer. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais para que possa chegar ao maior número de pessoas, que poderão adicionar algo de útil para a conclusão da minha aventura, e não deixem de subscrever o canal para poderem acompanhar todos os detalhes. Antes de me despedir, gostaria de agradecer a todos aqueles que de alguma forma têm ajudado a tornar esta aventura possível e salientar que todas as imagens deste vídeo são relativas a partes do percurso. E até à próxima!